Shalom, amigos, shalom, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para falarmos de mais um estágio da Techuvá. O estágio de hoje é o estágio de número 29. O estágio de hoje, meus irmãos, está registrado no livro de Bamidbar, números 33 e o versículo 32. O estágio de hoje tem por nome de Hor Hagid Gad. Hor Hagid Gad. Amém? Que diz o seguinte, o texto, diz-nos assim: partiram de Binei e Acam e acamparam-se em Hor Hagid Gad. Partiram de Binei e Acam e acamparam-se em Hor Hagid Gad. Amém? Meus queridos irmãos, o nome, Hor Hagid Gad significa caverna. E podemos chamar assim de caverna de Gid-Gad. Além desse nome, caverna de Gid-Gad, também é conhecido como mandamentos sem explicação, ou no hebraico, Hokim, que são conhecidos como mandamentos menores. Pois bem, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 6, Gênesis, Bereshit, o Eterno disse a Yitzhak, ou seja, Isaac, que Avraham, seu pai, guardou esses mandamentos. Precisamos atentarmos para isso, porque muitas das vezes estamos prontos para aceitar os mandamentos que para nós é explicável. E não atentamos para aqueles que não têm explicação. Certo, meus irmãos? Por isso que o nome desse estágio é Hor Hagid Gad. Certo? Ou como nós falamos, Hokim, que tem o significado de mandamentos sem explicação. Existem mandamentos, que têm explicação, mas tem outros que não tem como explicar. Como, por exemplo, nós vemos que Abraão recebeu, mitzvah sem explicação, ou seja, mandamentos, ordenanças sem explicações. Observação, que nós podemos fazer é como entender, como explicar o episódio em que o Eterno deu a ele um filho prometido e depois pede este filho de volta. Isso é uma coisa sem explicação. É um Hukim, São mandamentos sem explicação. Não é verdade? Então, meus queridos, outra passagem está em Terrilim, Salmo 119, versículo 71. O salmista diz: foi bom para mim ter sido humilhado, para que aprendesse a tua lei. Na realidade, não tem como explicar isso, porque quem quer ser humilhado? Na verdade, como explicar uma coisa dessa, alguém ser humilhado e dizer que isso é bom? Então, meus queridos irmãos, existem mandamentos que jamais encontraremos explicação. Entendeu? Mas se atentarmos em obedecer, assim como Avraham fez, obedeceu os mandamentos, sem pedir explicação, sem querer entender, o que aconteceu? As escrituras nos dizem que o final de Avraham foi um final abençoado.
assim também o final será de esplêndida alegria para aqueles, né? Para todos aqueles, né, que atentam em obedecer, assim como Abraão. Amém, meus irmãos? Que possamos, meus irmãos, entender que precisaremos passar por Hor Haggidgad, caverna, né, de Gidgad, certo? Um lugar que aonde receberemos mandamentos sem explicação, que não terá condições de ser explicado, mas que nós precisamos crer tão somente. Amém? O Eterno abençoe a sua vida. Fique na Shalom e na Shalom do Eterno.